Hoje vamos falar sobre check-up cardiológico. Ao vivo eu estou recebendo o médico Dr. Martins Dionísio, médico cardiologista. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Muito obrigado, Tamires, muito obrigado a todos da TV Atalaia e mais um programa Balanço Geral. A gente que agradece a sua presença, essa parceria incrível com o The Cause Day Hospital, trazendo sempre esse time de profissionais brilhantes. Vamos então à primeira pergunta aqui no telão, lembrando que a sua participação é sempre bem-vinda. Ana Maria dos Santos, ele está ligadinho em Japaratuba. Bom dia, população de Japaratuba. E aí a telespectadora Ana Maria pergunta assim: a partir de qual idade eu devo procurar um cardiologista? Então, o cardiologista é o profissional que deve ser consultado sempre quando você tem uma idade, quando um homem acima de 35 anos e mulher acima de 40 anos de uma forma geral. Porém, se você tiver alguma doença, alguma doença pré-existente, como hipertensão, diabetes, colesterol elevado, ou algum parente que teve alguma doença cardiovascular precoce, você tem que iniciar bem mais cedo, né? Se você é hipertenso, tem 25 anos de idade, tem que fazer o acompanhamento cardiológico. Se você tem algum parente que morreu com 35 anos de idade e foi por um evento cardiovascular, você tem que começar a investigar a mesma doença 10 anos antes, ou seja, com 25 anos de idade, você já tem que estar procurando um cardiologista regularmente. Angélica dos Santos, ligadinha com a gente em Ribeirópolis. Quem tem histórico familiar de doença cardiovascular deve começar a procurar um cardiologista com qual idade, doutor? Então, Angélica, como falei anteriormente, quem tem doença cardiovascular na família tem que ter essa atenção redobrada. Tem que começar a investigar desde cedo. Se for um pai, uma mãe, um irmão, que são parentes de primeiro grau, tem que ter essa atenção para poder procurar o especialista, Sempre 10 anos antes da idade do falecimento ou do acometimento da doença cardiovascular que teve o parente de primeiro grau. E, no geral, 35 anos para homens, 40 anos para mulheres. Então, a partir dos 35 anos, homens devem procurar. Isso. E a partir dos 40, as mulheres. Por que essa diferença de idade? Porque geralmente o homem tem um desfecho cardiovascular muito mais prevalente do que mulher, Então, homens têm uma dificuldade de procurar um médico, homens têm mais resistência, à sua saúde, a cuidar da saúde de uma forma geral. Homens geralmente têm mais fatores de risco, têm mais hipertensão, fumam mais, são mais obesos, são mais sedentários, então precisam realmente procurar o cardiologista mais precocemente do que mulher. Vamos a mais uma pergunta aqui no telão. Hoje estamos falando sobre check-up cardiológico. Paulo dos Santos, ligadinho em Indiaroba. Ele pergunta assim: doença pré-existente, doutor, deve se consultar de quanto em quanto tempo? Então, Paulo, depende muito de cada paciente. Tem paciente que às vezes está tão compensado da sua comorbidade, da sua hipertensão, por exemplo, que às vezes ele consegue ir ao cardiologista 2 vezes no ano. Porém, tem pacientes que às vezes chegam ao consultório e estão bem descompensados da sua pressão alta, estão bem descompensados do colesterol e do diabetes e acaba indo às vezes mais vezes do que o necessário, até se compensar. Tem pacientes mesmo, Paulo, que eu consulto mensalmente, a cada 15 dias, vai depender muito de como ele se apresenta na consulta inicial. Às vezes ele está com a pressão muito alta, eu preciso otimizar remédio, eu preciso aumentar a dose, e aí ele acaba indo com mais frequência ao consultório do que a população geral. Vamos a mais perguntas, hoje falando sobre check-up cardiológico. Juliana de Jesus, ligadinha em Estância. Quais os exames que fazem parte do check-up cardiológico? Então, Juliana, os exames são diversos exames que fazem parte, E, como falei, depende muito de cada paciente. Você pode ir desde um simples eletrocardiograma até mesmo uma ressonância cardíaca. Vai depender muito do que você apresentar de sintoma na consulta, o que aparecer no exame físico. E aí a gente começa a fazer uma avaliação cardiológica, Vai eletrocardiograma para avaliação do ritmo cardíaco, um ecocardiograma para avaliar a função do miocárdio, teste ergométrico para aqueles pacientes que querem avaliar sua capacidade funcional, querem fazer uma atividade física, querem avaliar a isquemia do miocárdio, também faz parte desse exame, entendeu? Raio-x de tórax para avaliar a parte pulmonar, a parte cardiológica, e mapa se o paciente foi hipertenso ou está investigando hipertensão arterial, avaliação de apneia do sono, que é uma doença hoje muito comum no nosso meio. A gente pede polissonografia, avaliar esse distúrbio que faz com que a pressão aumente à noite, E são diversos exames que podem
serem solicitados de acordo com cada paciente e de acordo também com o que for apresentado na consulta. Há mais uma pergunta agora. Carla Mendonça, ligada em Itabaiana. Com qual frequência uma pessoa deve fazer check-up cardiológico? Pacientes sem comorbidade, geralmente, anualmente é o ideal, certo? Eu não tenho nenhuma doença, eu sou uma pessoa saudável, pratico atividade física. Então, anualmente é o ideal. Agora, se você apresenta alguma comorbidade, está descompensada a hipertensão, está descompensado o diabetes, procure seu médico. E aí ele é que vai dizer com quanto tempo você tem que retornar. Às vezes vai depender muito de cada caso. Temos uma última perguntinha aqui para o doutor, a Marília dos Santos, em Umbaúba. Antes de fazer atividade física, eu devo fazer um check-up cardiológico, doutor? Ou isso depende do tipo de atividade? Então, Marília, é importante sim. Depende muito da idade, fator de risco pré-existente e qual atividade que você vai executar. Geralmente, atividades de academia, esportes ao ar livre, você precisa sim fazer uma avaliação cardiológica se você tiver acima de 40 anos. Fazer uma ergometria, um teste cardiopulmonar, que é um exame muito sensível para avaliar a condição aeróbica desse paciente, avaliar a capacidade funcional, avaliar até prognóstico cardiovascular em determinados tipos de doenças. Então, é necessário sim fazer uma avaliação cardiológica antes de qualquer atividade física. Algumas pessoas estão sendo acometidas de doenças cardiovasculares durante a realização da atividade física. Então, é importante que o paciente procure o médico antes de iniciar, sim, uma atividade física. Doutor, a gente quer agradecer a sua presença, a sua participação aqui no Balanço Geral Manhã, levando informação e, como eu sempre digo, informação de qualidade salva vidas, previne diversas doenças e salva vidas. Então, a gente agradece ao Decos Day e também a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, Tamires, ao programa Balanço Geral e ao grupo Decos Day Hospital. Um ótimo dia, bom trabalho, viu, doutor? Obrigado.